1 Samuel, capítulo 30, todos? Oi, Fabi. Tudo bom? Saudade. Gente, todo mundo abriu aí? Amém? Então vamos lá. Versículo 1. Diz assim: Quando vi Davi e seus soldados chegarem a Ziclag, quando vi Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e Jezreel, e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens estavam os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no caminho, trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo e figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: A quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: Sou um homem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: Você pode levar-me até esse bando de invasores? E ele respondeu: Jura, diante de Deus, que não me matarás nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: Estes são os despojos de Davi. Até aqui. Pai, hoje nós queremos agradecer a Ti pela mais uma vez o privilégio que temos de estar na Tua casa e ouvindo a Tua palavra, pelo privilégio, ó Deus amado, de estarmos juntos, reunidos. O que nós queremos pedir a Ti, Deus, é que esse momento nosso aqui neste lugar com o Senhor possa ultrapassar, transcender, ó Deus amado, ao que nós conhecemos como uma religião, como um encontro religioso, mas que seja cheio do Teu Espírito, que seja cheio da Tua unção, que tenhamos a liberdade no Teu Espírito Santo, ou que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nós para falar, para trabalhar, para ministrar ao nosso coração.
marca os nossos valores, marca a nossa vida, marca, Senhor, em nós a Tua vontade, Senhor, a ponto do nosso caráter, dos nossos valores transformarem-se, sofrer essa mudança, essa mutação, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos ao Senhor por tudo, clamamos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, amém? Beleza. Como começa a história aqui? Nós estamos vendo aqui Davi derrotando os amalequitas, e quando a gente para ouvir que Davi ele vai para a cidade de Ziclag, né? Ziclag é uma cidade dos filisteus. Ziclag não é uma cidade de Judá, Ziclag não é uma cidade onde Davi deveria estar. Mas o interessante é que desses 600 homens, mais as suas famílias todas, estão dentro da cidade de Ziclag. O que Davi está fazendo na cidade de Ziclag, morando lá? Na verdade, Davi estava em fuga de Saul. Entendeu? Saul é o camarada que é ungido rei, é o primeiro rei de Israel. Antes você tem Samuel, né? E Samuel, ele é rejeitado pelo povo. E então Saul vai entrar para reinar esse povo, o primeiro rei, né? Bom, o que acontece é o seguinte, que Davi é aquele camarada que é o pastor de ovelhas, é o camarada que tem uma vida com Deus, já desde de sua infância. Ele vai ter um encontro com Saul, ele vai encontrar Saul, ele é músico também, Davi, e em dado momento da sua vida, Saul tem afeição muito grande por Davi. Só que ao mesmo tempo que essa afeição é muito grande por Davi, Davi já é marcado por Deus por ser um homem de conquistas. Então, na verdade, desde o princípio, enquanto Saul está achando que Davi é apenas um jovem que aparece aos olhos do Senhor, nos planos de Deus, Deus já sabe o tempo todo que aquele ali vai ser o rei de Israel. É aquele que vai figurar dentro do Antigo Testamento a pessoa de Cristo, né? Então, dentro dessa história de Saul, o que vai nascer no coração de Saul? Uma inveja muito grande. Uma inveja muito grande de Saul no tocante a Davi. Até pela proximidade, então, de Davi com o povo, né? Desse Davi com o povo, quando Saul sai à guerra, o povo volta cantando, feliz da vida, porque Israel havia vencido, e o povo vinha cantando, feliz da vida, exaltando ao Senhor, mas reconhecendo o rei que eles têm de vitória. Só que entra Davi e começa a guerrear, e as proezas e aquilo que Deus faz através da vida de Davi é muito maior do que ele faz através da vida de Saul. E aí um novo cântico nasce dizendo: Saul matou os seus milhares, mas Davi mata os seus 10 milhares. Aí você já começa a imaginar o que se passa na cabeça de um rei, que antes o povo quase que o exaltava ou exaltava as suas conquistas, entendeu? E agora chega um camarada novo que ele tem afeição, tem um apreço, e que o povo começa a olhar para Davi de uma forma diferente que olha para Saul. Nasce no coração de Saul essa inveja, essa raiva, essa fúria, entendeu? A ponto de querer acabar com a vida de Davi. Quantos estão entendendo isso aí, até aí o pano de fundo? Isso é para explicar porque que Davi vai parar em Ziclag, tá bom? Então, daí nasce esse desejo de Saul matar a vida de Davi. E é exatamente Jonatas, que é o filho de Saul, né, que é um amigo carne e unha com Davi, é o que vai avisar Davi que o pai dele estava tramando alguma coisa que não seria muito boa para Davi. Então falou assim: faz o seguinte, você foge, filho, você vai embora daqui, porque a coisa vai ficar feia para você, entendeu? A primeira conversa que Jonatas tem com seu pai, ele consegue tirar momentaneamente da mente de Saul a ideia de matar Davi, entende? Davi volta a conviver com ele, mas aí logo depois o Espírito vem sobre a vida de Saul, e ele então passa agora a querer matar Davi de qualquer forma, a ponto de sair atrás de Davi. Por duas oportunidades, Davi tem condições de acabar com a vida do seu perseguidor, que uma é dentro da caverna de Adulão, né, que dá uma dor de barriga em Saul. Ele vai para o fundo da caverna, e é exatamente a caverna que Davi está escondido enquanto o exército dele está passando.
E aí a Bíblia fala que ele vai aliviar o ventre. Você já entende o que é aliviar o ventre, entendeu? Imagina Davi lá dentro sentindo cheiro, entendeu? Né? Porque ele não mata o Saul, ele permite que Saul saia ileso. Numa segunda oportunidade que ele faz isso, nessa segunda oportunidade é quando ele está no deserto, mais uma vez com os seus homens todos, dentro no deserto, e que Saul sai em busca dele e avisam Davi: olha, Saul está indo atrás de você, Saul está em busca de você, e avisam onde Davi estava. E quando ele fica sabendo que Saul chegou, o que acontece? Deus faz um sono profundo cair naquele pessoal da guarda do rei Saul, entende? Davi entra na tenda do rei Saul com mais um soldado, e o soldado, para você ter uma ideia como é que o sono foi tão profundo, que Davi e o soldado conversam ali dentro da tenda, dizendo assim: olha, agora nós estamos vendo aqui, agora Deus te entregou na tua mão aquele que está te perseguindo, deixa eu pegar a minha lança e enfiar nele a ponto de atravessar ele todinho e matar ele aqui agora. E aí o que Davi fala? Aquela famosa frase, né? Porque ai daquele que tocar a mão em um de seus ungidos, longe de mim tocar a mão em um ungido. Mas o que ele faz? Ele pega a lança do rei e pega um vaso, acho que um vaso de água, já não recordo muito bem. Ele pega um vaso de água, e leva embora. Quando ele chega a uma distância considerável, então ele começa a gritar, ele começa a falar: olha, nós estivemos aí, Deus me deu oportunidade, mas nós não fizemos nada, nós não matamos o rei, não fizemos nada contigo, Saul. Naquele momento Saul percebe o que aconteceu e desiste da perseguição e vai embora, entendeu? Então, antes de acontecer isso, quando Jonatas fala sobre esse desejo de Saul matar Davi, ele percebe então que a coisa vai ficar feia, que a coisa vai ficar complicada, e aí vem então a ideia: olha, agora então eu vou sair dessa terra e eu vou para a terra dos filisteus. Eu vou entrar na terra dos filisteus e eu vou ficar na terra dos filisteus, porque lá ele vai parar de me procurar. Porque eles eram inimigos, então lá ele não vai conseguir entrar pelo território e parar de me procurar. Ele entra por essa terra, pela terra dos filisteus, e ele vai para uma terra e encontra um homem chamado Aquis, onde esse Aquis ele vai direcionar Davi a morar exatamente, a ficar exatamente em Ziclag, né? Em Ziclag. E ali Davi fica. Ele passa ali mais ou menos 1 ano e 4 meses, ou 1 ano e 6 meses. Eu acho que 1 ano e 4 meses. Ele passa ali 1 ano e 4 meses em Ziclag, servindo, ou seja, não servindo como alguém que é escravo, mas andando na linha junto ao entendimento dos filisteus com Aquis. E Aquis confia em Davi. Até o dia desse 1 ano e 4 meses que os filisteus vão sair à guerra contra os israelitas. Entendeu? Vão sair à guerra contra os israelitas. E aí Aquis volta-se para Davi dizendo o seguinte: olha, nós vamos sair à guerra contra os israelitas, é o teu povo, e eu quero que você venha comigo. Entendeu? Olha só. E eu quero que você venha comigo. E Davi então se coloca à disposição. Eu falei assim: eu vou com você. Aqui, sabendo dessa habilidade de guerra de Davi, o que ele diz? Olha, você vai fazer parte da minha guarda pessoal. E Davi ia fazer parte da guarda pessoal dele. Então ele sai à guerra. Quando eles chegam lá no campo de batalha, já existem israelitas preparados, local, os filisteus já estão acampados também. Bem dizer, a guerra já está para começar, até que um dos comandantes dos filisteus reconhece Davi, dizendo: o que esse hebreu está fazendo no nosso meio? E eles dizem: olha, esse é Davi, que está conosco, está caminhando com a gente, é um homem fiel e ele vai guerrear com a gente. E aí os comandantes dizem assim: ó, nós não queremos os filisteus aqui, manda ele ir embora para a terra que eles estão. E aí Aquis obedece a ordem dos comandantes, são os comandantes, obedece a ordem dos comandantes e diz para Davi: Davi, pode voltar, pega os seus homens e volte para Ziclag, você não vai guerrear com a gente porque eles estão desconfiando de você. É nesse ponto que nós chegamos, que nós lemos agora. Deu para pegar tudinho aí, só para a gente entender o que aconteceu. Então acontece, quando eles estão voltando para Ziclag, os amalequitas, que enxergam a terra agora mais vazia de homem, o que eles fizeram? Aproveitaram que os filisteus saíram para a guerra contra Israel, o que eles fizeram?
atacaram as cidades, entendeu? Então atacam uma cidade de Judá e ataca a cidade filisteu também chamada Ziclag, e colocam fogo, que foi exatamente o que Davi fez. Então, quando Davi está voltando para sua terra, ele tem esse cenário, eles saem para guerrear, e quando volta e encontra uma cidade destruída. Eles saem para guerrear e acontece algo que eles não estavam esperando. A cidade está destruída, os seus bens foram levados, as suas mulheres foram levadas, as suas filhas foram levadas a prisioneiro de guerra. Qual que é o desespero disso? O desespero é que eram prisioneiros de guerra. Então, quando a gente pensa que prisioneiros de guerra nesse tempo aqui é diferente dos de hoje, não é muito diferente, não. As mulheres eram utilizadas como o quê? Escravas sexuais, eram estupradas. As crianças também, entendeu? Deu para entender? Então não mudava muito o que a gente conhece nos dias de hoje. Então o desespero é muito grande, a agonia é muito grande, entende? O que passa pelo coração de Davi e dos seus homens é uma coisa ensurdecedora. Deu para entender? Quantos estão conseguindo compreender até aí? Amém? Então esse é o relato que nós lemos agora. Desde lá da perseguição de Saul, que vai mover Davi a fugir para a terra dos filisteus, a entrar em Ziclag. 1 ano e 4 meses depois uma guerra vai ser instaurada. Davi se colocou à disposição porque Aquis chama. Os comandantes não confiam em Davi, sabem que ele é o hebreu, e detalhe, sabem que ele é hebreu de conquistas, né? E aí mandam Davi embora, dizendo o seguinte: olha, se nós guerrearmos com ele, na hora da batalha ele vai se voltar contra a gente, né? Então você manda ele embora. Quando eles voltam para casa, a notícia ruim acontece, ou seja, eles conseguem enxergar essa notícia muito ruim. Bom, o que a gente pode trabalhar nesse texto? Muitas coisas, né? É um texto muito rico. O que a gente pode pensar nesse texto? O que fazer quando o momento de crise chega? O que nós fazemos quando chega o momento de crise? O momento de crise, ele nunca chega com anúncio. A crise acontece, a crise vem. E o que nós fazemos com o momento de crise? Há muitos momentos de crise que nós somos pegos assim. E agora? O que eu faço? É como aquela notícia ruim. Não sei se alguém aqui já teve essa notícia. Eu já tive essa notícia de parente meu, ainda muito novo, mas de uma tia que saiu perfeitamente de casa, e no meio da manhã a gente recebe um telefonema que ela sofreu um acidente de carro, bateu com o carro dela e perdeu a vida. Eu não sei se alguém aqui já teve alguma notícia assim de familiar. O chão sai na hora. O chão sai na hora, porque é como se aquela coisa assim: nossa, mas onde estava com ela? Já viu aquele negócio? Bom, mas ontem eu estava com ele, ouvi fulano de tal ontem, e saúde estava perfeita, tudo perfeito, de repente o chão sai do pé, né? É como as notícias ruins que a gente tem de dentro de casa. É como as situações que acontecem que a gente fala assim: e agora? E esse e agora, muita coisa está relacionado a esse e agora, né? Porque esse e agora quer dizer o seguinte: eu não sei o que eu faço, eu estou sem chão. Eu estou sem direção, sem norte, né? O que eu faço agora? O que eu faço agora? Bom, vamos pegar esse texto aqui agora, versículo 30, do capítulo 30, versículo 1. Para a gente ir batendo um pouquinho nesses versículos, a gente ir desmembrando um pouquinho, tá bom? Já que a gente já entendeu o contexto todo. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, agora você já sabe por que eles estão chegando a Ziclag de novo, né? No terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos que estavam lá, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas
tinham sido levados como prisioneiros. Quando a gente fala sobre cidade, a gente fala sobre chão. Quando a gente fala sobre cidade, território, a gente fala sobre o lugar que é nosso. Por exemplo, nós enxergamos Israel andando 40 anos dentro do deserto, num lugar que não era deles. E a promessa de Deus era dar o quê? Uma terra, a terra prometida, Canaã. A Canaã significaria o seguinte: a partir de agora vocês são uma nação. Até então vocês são nômades, mas a partir de agora vocês são uma nação. Quando se fala em ser uma nação, está falando sobre a possibilidade e a capacidade de crescer e gerenciar a sua vida. A possibilidade e a capacidade de poder fazer projetos a longo prazo. A possibilidade e a capacidade que uma nação tem agora de não ter que esperar sempre alguma coisa do nada, entendeu? Mas agora nós podemos prover. Quando a gente, pelo menos é o que me veio no meu coração, quando a gente passa e lê esse texto está dizendo que esses amalequitas entraram na cidade de Ziclag e destruíram a cidade de Ziclag. Eles destroem exatamente essa percepção, ainda que seja dentro do território dos filisteus, mas eles destroem essa percepção que há em Davi e seus homens de lugar chamado casa. Essa é minha terra, esse é o local que eu estou, ainda que 1 ano e 4 meses, mas esse é o local que eu estou agora. Como se não bastasse tirar ali a casa, a terra, a cidade, o que eles estão levando agora foi o quê? Filhos, filhas, esposas, amém? Os idosos, laços importantes na vida de um homem. Olha o que a investida dos amalequitas gera sobre a vida de Davi. Não é simplesmente a derrota de um exército. A derrota de um exército deixaria Davi entristecido demais. Mas ter acabado com a sua terra, o lugar onde eles estão, e ter levado a sua família, é uma queda ou uma pancada ou muito forte. Está conseguindo entender isso? É algo que vai além dessa compreensão desses valores que nós reputamos ou colocamos como muito importante dentro da nossa vida. É quando tocam na vida do homem e da mulher, na sua família, na sua casa, nos seus valores. É quando mexem profundamente dentro daquilo que nós consideramos como algo de grande valor, ou de muita importância, ou de muita segurança nossa. Um ponto que mostra pra gente aqui muito importante é que os amalequitas invadem Ziclag, onde eles estavam, depois que eles saem. Eles entram depois que fica desguarnecido. Uma nação que saía à guerra, ela não poderia sair à guerra sem primeiro resguardar o seu território. Ninguém manda um exército inteiro para a guerra e deixa o seu território desguarnecido. Então eles entram, os amalequitas entram nessa cidade, destroem a cidade, levam mulheres, filhos, filhas e idosos, e a Bíblia não relata que houve dificuldade para isso, não relata que houve resistência. A Bíblia não relata para a gente nesse momento aqui agora, podendo dizer, e os que permaneceram em Ziclag, guerrearam tal, mas os amalequitas sobreviveram, ou venceram, ou sobrepujaram, né? Mas você não enxerga isso, você enxerga que quando eles voltam, eles já encontram a cidade queimada, os parentes já não estão mais naquele local, e detalhe, mais à frente, como nós lemos, esses homens já estão festejando os despojos que levaram de Ziclag de Judá. Então, todas as vezes que nós não estamos guarnecidos na nossa retaguarda, nós temos que estar atento, porque quem sofre não é simplesmente um trabalho, é aquilo que nos afeta intimamente. O que representa para mim e para você estarmos guarnecidos na nossa retaguarda? Representa o seguinte, que você não é cristão e eu não sou cristão apenas dentro da igreja. Que nós não somos cristãos apenas quando nós vamos a um trabalho evangelístico, ou quando há alguma campanha de alguma coisa.
que nos dias comuns que não tem culto e não tem trabalho evangelístico, nós continuamos sendo o quê? Porque é exatamente nos momentos que nós não estamos de guarda levantada ou que nós não estamos atentos que as coisas acontecem dentro da nossa vida. Quando que as coisas batem o cristão de uma forma tal? Quando ele está despercebido. Se nós percebermos, se nós entendermos o que está acontecendo aqui, a gente vai enxergar aquela passagem que o Senhor, as duas passagens de Jesus, já até usei isso como exemplo, que é muito boa para a gente aqui. Quando Deus está falando com o Senhor Jesus no Getsemane, que eles estão conversando na verdade, né? Que Jesus está em oração, ele está dizendo para Deus o seguinte: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Qual que era o cálice? A cruz. E quem mandou a cruz? Foi o diabo ou foi Deus? Deus. Então Jesus está dizendo: Senhor, está difícil cumprir a tua vontade, mas contudo que a tua vontade seja feita, não a minha, humanamente falando. Jesus está falando ali humanamente, não é isso? Mas quando a gente está vendo Jesus no deserto, depois que ele é batizado nas águas, que o Espírito Santo leva ele ao deserto, que ele passa 30 dias e 30 noites dentro do deserto, quem aproxima-se dele? Satanás, não é isso? E aí ele vai tentar Jesus. Naquele momento, Jesus fala: Senhor, passa de mim esse cálice, ou seja, afaste Satanás de mim agora porque eu não estou aguentando? Não. Ele vence Satanás como? Com a palavra. Satanás não vem no primeiro dia de jejum, não vem no segundo dia de deserto, não vem no terceiro, não vem no 10º, não vem nos 20º. Talvez possa pensar: então ele não existe, já passaram 20 dias, está tudo bem aqui, estou passando um perrengue tremendo por causa do sol, do calor, do deserto, não tem água, não tem comida, não tem nada, está brabo demais. Mas no 30º dia, quando ele está bem, né, bem caído, quando ele está bem desgastado, quando as situações físicas já estão bem para lá da conta, já chega o camarada, o nosso adversário, para tentar Jesus, e ele vence através da palavra. Ele vence dizendo: está escrito. O que é isso? Isso quer dizer que é o seguinte, que o coração de Jesus é tão impregnado da palavra, porque ele é a palavra, que ele não precisa de estar ali agora naquele momento fisicamente perfeito, como nós gostaríamos de estar, para que as investidas de Satanás não funcionassem sobre a vida dele. Então o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes que nós passamos dentro da nossa casa, nos zigzags da vida, né? Nos locais diferentes da vida que nós estamos passando por perrengue, por situações e amargando situações. Por quê? Porque nós estamos desguarnecidos, estamos despreparados, estamos viajando na maionese. Jesus chama os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e fala assim: fiquem aqui comigo, estejam o quê? Em oração. Porque eu preciso de vocês agora. Estejam em oração. E aí então aqueles 3 permanecem ali em oração. Jesus vai mais à frente para falar com o Senhor. Quando Jesus fala com o Senhor e volta, como é que eles estão? Estão intercedendo plenamente? Não, o que eles fizeram? Dormiram. Qual que é a palavra de Jesus para aqueles discípulos? Olha, fiquem o quê? Atentos. Por quê? Vigiar aí. Por quê? O Espírito está pronto, mas a carne é? O que ele está dizendo com isso, gente? Já pensou nisso, Verônica? O que ele quer dizer com isso? Michel, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está dizendo para mim, para você, para Tiago, Pedro, Tiago, João, o seguinte: olha, vocês sabem tudo que vocês têm que saber dentro do coração, vocês já são marcados. Mas se vocês permitirem que a carne domine vocês, vocês vão cair. Porque não basta saber, tem que praticar. Não basta entender, tem que estar atento. Por quê? Porque o momento que nós dormimos, desguarnecemos Ziclag. Desguarnecemos o local que nós chamamos de minha casa, minha terra, minha família, meu isso, meu aquilo outro. Então tem um montão de gente hoje dentro da igreja dormindo em Ziclag. Tem um montão de gente dentro da igreja hoje fazendo qualquer hoje, mas não está atento àquilo que é espiritual. É o fim? Não é o fim. Por que não é o fim? Porque Deus tem misericórdia. Mas conversa comigo aqui, não tem muitas vezes que nós passamos por situações que nós não precisamos passar? Pensa comigo, falamos sobre Israel no Egito, não é isso?
Quantos dias Israel precisaria passar no deserto? Iria passar quantos? 4 dias. Passaram quantos anos? 40 anos. 40 anos, por uma rebeldia, por não acreditar, por isso, por aquilo, a cada dia foi acrescentado 10 anos. A pergunta é a seguinte: em 4 dias eles entrariam na terra prometida? Porque a vontade de Deus era essa. Amém? Em 40 entraram na terra prometida? Entraram. Depois de 40 anos foram para a sua terra. E, não, os que eu digo Israel, né? O Israel nação. A promessa de Deus é Israel nação. Amém? É o Israel como um todo. É igual a passagem de Apocalipse. Ele fala sobre a vitória da igreja. A igreja vai, entendeu? Mas não conta que no meio existe um montão de gente que morreu. Mas a igreja venceu. Então, a vontade de Deus, ela foi cumprida de qualquer forma. Mas muitas vezes nós estamos pagando preço, por quê? Porque, dormimos. Por que aconteceu? Vamos dizer assim, os amalequitas espirituais, né? Ou seja, aqueles que são os nossos adversários, impregna ou coloca no seu coração, no coração de outro, muita coisa que toma o lugar daquilo que é o mais importante. Que toma o lugar do Deus. Então a gente está indo para uma guerra que não deveríamos estar. A gente está indo para uma guerra despreparado. A gente está indo para uma guerra que não seria a nossa guerra. A gente está guerrando contra quem então? A gente está pensando em quê? Amém? A gente está pensando, a gente está vivendo de que jeito, de que forma? E aí a gente enxerga essa condição que Davi está passando. Ou seja, ele sente um golpe tão duro, mas tão duro. Versículo 4 diz assim: então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Até não terem mais forças. Pensa comigo o que é alguém chorar até não ter mais força. Pensa comigo. Dá aquela levantadinha para mim. Pensa comigo o que é alguém chorar até não ter mais força. Já pensou nisso? Alguém só chora até não ter mais força porque foi tudo. Acabou tudo, tá? E nada às vezes está tão ruim que não possa piorar um pouquinho. É ou não é? Porque depois que ele perde as suas 2 esposas, perde filho, perde isso, perde aquilo outro, você ainda tem o seguinte: os homens que estavam com ele, fechadinho com ele, viram que a sua família também foi embora, que suas filhas foram embora, e falaram assim: nós estamos a fim de apedrejar ele. Ainda querem apedrejar. Olha aqui, ó. Então Davi, versículo 4: então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. E esses homens são os 600 que voltaram com ele. São os 600 homens que voltaram com ele, que estavam lá na guerra e voltaram para Ziclag, né? Então, apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Presta atenção numa coisa aqui. Todas as vezes que nós estamos amargurados, nós queremos aliviar a dor e a tensão e a angústia de alguma forma que às vezes não é o canal certo. Ou seja, qualquer solução é uma solução quando tira a minha dor. É mais ou menos isso. O desemprego bateu, o que eu faço? Eu tenho que arrumar dinheiro, eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, não sei o que, aquela coisa toda. Entendeu? O que fazer quando a dor bate? O que fazer quando a crise vem sobre as nossas vidas? Crise familiar, crise pessoal, crise... O que a gente faz? O que fazer? Porque, irmãos, quando nós estamos em momentos tranquilos, a coisa mais fácil que tem é pensar e ter paciência. Quando a angústia bate, a coisa mais difícil que tem é pensar e ter paciência. É ou não é? Porque a angústia exige de você alguma coisa.
ela quase que obriga a gente a tomar a decisão, a fazer alguma coisa. É como o pai de família que ficou desempregado. E agora, o que eu faço? Eu tenho que botar comida de casa, tem que pagar a conta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. As contas estão dobrando. E vou fazer o quê? Meu Deus, e pronto, o cara fica desesperado. Pronto. Qualquer decisão que ele tomar agora vai ser uma decisão equivocada, que vai gerar alguma situação depois. Então, para esses homens não importa o que estava acontecendo. Se estava com Davi ou não estava. O líder é ele. A ideia de ir para Ziclag foi dele. É como aqueles homens que estavam seguindo a Moisés e disseram assim: para que você nos trouxe aqui, Moisés? Entendeu? Melhor termos morrido lá. Melhor termos ficado lá. Ou seja, sempre vai, direcionou. A ideia de ir para Ziclag é de Davi. Quem não é mais aceito dentro da própria comunidade do Senhor são esses homens, porque resolvem caminhar com Davi. Davi chama esses homens para ir para Ziclag, passam 1 ano e 4 meses ali dentro, e é o suficiente para que perderem toda a sua família, todos os seus bens. Bom, Davi está chorando angustiosamente, perdeu as suas 2 esposas. Davi ficou profundamente angustiado, porque além disso os homens ainda planejavam, queriam, falavam em apedrejá-lo. Você imagina o que acontece? Não apedrejaram Davi, mas os rumores, os homens falavam em apedrejá-lo. O apedrejamento era uma punição que havia lá ainda no Pentateuco, uma das leis mosaicas, para uma infração. Essa infração era para adultério, essa infração era para pessoas que adoravam a deuses, que não compunham a outros deuses, melhor dizendo, que não adoravam ao Senhor verdadeiro, ao único Deus. Esse era a punição de apedrejamento. Era a mulher que adulterava. O interessante é que nesse tempo, se um camarada dissesse para a mulher que ela não era virgem, essa mulher, o pai dessa mulher, a família dessa mulher tinha que provar que essa mulher era virgem. E era na base do lençol. Deu para entender? Era na base, se o lençolzinho tivesse lá com a marca de sangue, bem, Mas ao mesmo tempo, se ficasse provado, e se essa mulher não fosse virgem, ela era apedrejada. Mas se ficasse provado, o homem não era apedrejado. Não era apedrejado, só a mulher, Então você começa a enxergar que Davi fica profundamente angustiado, porque os homens pensavam em apedrejá-lo, como estavam todos amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta: o que a gente faz agora? O que se faz agora quando você olha para sua casa, para sua família e diz assim: não está legal? Olhou para o seu casamento, não está bom. Olhou para os filhos, caramba, não está legal. Olhou para o emprego, não está bom. O que a gente faz? O que faz quando a pressão está muito grande? Se não aliviar a tampinha, a panela de pressão explode. Tem que ter uma válvulazinha de escape, para que a pressão ali dentro, O que a gente faz agora? Qual foi a postura que Davi teve? Bom, a postura que Davi tem é aquela que a gente já imagina, Então vamos lá, no finalzinho do versículo 6, diz assim o quê? Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi não simplesmente confiou, fortaleceu-se. Como alguém pode fortalecer-se? Isso está dizendo o quê? Que ele fez o quê? Que ele praticou a busca ao Senhor. Davi conhecia Deus? O coração dele era cheio de Deus? Sim ou não? Mas chegou esse momento que Davi precisou o quê? Fortalecer-se.
A Bíblia não está dizendo, mas Davi era fortificado em Deus, mas Davi já era um homem cheio do Espírito Santo. Não, ele está dizendo o seguinte, que mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo Davi sendo cheio do Espírito Santo, conhecendo Deus, essa palavra está dizendo que a angústia de Davi, ele é tão elevada pela perda da sua família, vamos dizer família, pela ameaça daqueles que estavam com ele, que há uma prática agora, há uma continuidade, há um momento agora que ele tem que colocar em prática, ainda que ele tem que, olha, eu vou me fortalecer em Deus. Como alguém consegue se fortalecer em Deus? Em oração. E a gente vai ver isso aqui agora, porque ele diz assim, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Versículo 7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Toda vez que fala em estola sacerdotal ou colete sacerdotal, está ligado à oração. A oração. Falou estola sacerdotal, falou em colete sacerdotal, né? Aqui na nossa NVI fala sobre colete, né? Em outra versão vai falar sobre estola sacerdotal. Não sei se alguém está com estola. Isso também. Então fala sobre oração. Então você vê que Davi fortalece-se no Senhor através da oração. Ele vai buscar em Deus. Então a gente enxerga que o quadro de Davi não é simplesmente a perda agora dessa família, dessas esposas que estavam ali em Ziclag, mas que Davi já está vindo há muito tempo, e injustamente, de um rei que perdeu a noção completamente, que vai atrás de Davi para matar Davi. Que Davi não pode mais permanecer na sua terra mesmo, que não é Ziclag, mas na sua terra mesmo, porque ele está sendo perseguido por Davi, por Saul. E próprio Jonatas está perguntando, pai, o que Davi fez com o Senhor? Davi está dizendo, Davi pergunta a Jonatas, o que fiz eu para ele estar me caçando? Olha quantas coisas estão acontecendo para um homem que a gente chama assim, esse homem é um homem de Deus, do jeito que a Bíblia mostra. Olha quantas coisas esse homem passou. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você enxerga Davi dessa forma, por que nós não podemos passar também por essas coisas? Se Davi, que é um homem conhecido segundo o coração de Deus, passou por isso todo, na sua formação, por que nós não podemos passar por algumas situações na nossa vida? Qual é a diferença entre Davi e as nossas vidas hoje? Davi encara essas situações todas de uma forma seguinte: eu preciso me fortalecer em Deus. Se eu abrir mão agora do relacionamento com Deus, eu capoto. Se eu abrir mão agora dessa vida com o Senhor agora, eu não vou suportar. Geralmente o que o homem faz? A coisa está ruim, eu não quero mais saber de nada. Não é isso? Não quero mais saber de nada, não quero saber, não quero saber mais de orar, não quero mais saber de buscar, não quero mais saber de igreja, não quero ir, vai tudo pro raio que eu parta. Não sei se alguém fala raio que eu parta ainda, né? Mas, está entendendo? Então a gente enxerga essa situação, essa dificuldade, a gente enxerga essa dificuldade de Davi, e a gente enxerga qual que é a saída dele. Irmãos, presta atenção, não tem segredo aqui, não tem nada que a gente fala assim, nossa, mas Davi fez isso, nunca que eu ia imaginar isso. Pode aumentar. Nunca que eu ia imaginar isso. Nunca que eu ia imaginar que Davi fez dessa forma. O que Davi fez foi o que nós deveríamos estar fazendo o quê? Todos os dias. Davi pega a sua estola sacerdotal, o seu colete sacerdotal. Davi pega aquele local dizendo assim, olha, eu vou viver de oração. Nessa hora que eu não sei responder como, eu vou viver de oração. Nessa hora que eu não sei fazer mais como, eu vou buscar o meu Senhor, porque é Ele que vai dar livramento, é Ele que vai restaurar todas as coisas, é Ele que vai mudar o que eu não sei fazer mais. Então ele volta ao Senhor, ele pede o sacerdote para trazer, ele veste aquilo. Versículo 8: e ele perguntou ao Senhor. Perguntar, verbalizar o que está no seu coração, não é isso? Dar palavras àquilo que está
angustiando o seu coração. Qual que é a vontade de Davi? A vontade de Davi é sair dali igual um louco, junto com aqueles homens, arrebentar com todo mundo, passar o cerol em todo mundo, trazer de volta. Mas antes dele colocar em prática o que ele quer, ele vai falar com Deus. Deus, a minha vontade é essa. Devo ou não devo ir atrás deles? Gente, pensa o que significa isso. Ele está perguntando a Deus se era para ele ir ou não ir buscar os filhos, as filhas, os velhos, as esposas, quando qualquer um diria, é para ir. Quando ele vai perguntar a Deus, o sentido que passa essa mensagem para mim, sabe o que é? Davi está aberto para ouvir o sim, como está aberto para ouvir o quê? O não. Ah, mas será que isso aconteceria? Sim. Davi habitando em Ziclag, presta atenção, Davi habitando em Ziclag esse 1 ano e 4 meses, ele não parou de guerrear não, ele continuou guerreando. Só que, olha que coisa interessante, todo lugar que ele invadia, todo lugar que ele guerreava, ele matava todo mundo, inclusive crianças. E a Bíblia ainda deixa bem claro dizendo assim, e Davi então mandava matar todos, inclusive crianças, todos, mulheres, crianças, para que não reconhecessem a ele e dissesse onde ele estava escondido. Ou seja, ele havia matado filhos e filhas. Ele havia acabado com famílias. E agora ele está perguntando, Deus, vou ou não vou? Persigo ou não persigo? Faço ou não faço? O interessante notar que a teologia do Antigo Testamento, ela difere muito do Novo Testamento, porque no Antigo Testamento você tem a vitória literalmente física, derramamento de sangue, conquista de território. O Novo Testamento vai te mostrar que a tua vitória não é mais com derramamento de sangue, não é mais conquista de território. Ele vai dizer, a tua guerra, a tua luta não é contra a carne ou sangue, agora é contra o espírito, é contra espíritos, dominadores deste mundo tenebroso, potestades, né? Então quando a gente fala assim, mas caramba, como é que isso era possível no Antigo Testamento? Era assim. E Davi então vai buscar a Deus para dizer, Deus, faço ou não faço, vou ou não vou? Irmãos, qual que é a nossa posição? Quantos aqui estão dispostos a ouvir? Elcio, não. Quantos estão dispostos a ouvir? Olha, Bard, não é para fazer. Nestor, não. Nós não ouvimos muitas vezes o não porque nós não paramos para perguntar. A igreja muitas vezes não está ouvindo o não ou o sim de Deus porque ela não está se dando o trabalho de pegar a sua estola sacerdotal, ou seja, que ela não pegar o seu colete sacerdotal, entende? Ou seja, dela não vestir-se de oração, dela não compor a sua vida com oração. A igreja muitas vezes hoje entende que a oração é um momento apenas de fim de dia. É como se nós colocássemos um ponto final na outra linha, parágrafo, letra maiúscula, vamos começar um dia novo. Mas a oração não é um meio de começar um dia de manhã diferente. A oração não é simplesmente dizer, Deus, obrigado por esse dia e nos dê um dia amanhã abençoado, com uma noite tranquila de sono. A oração é o que compõe a vida do cristão, para exatamente nos dias difíceis, como Efésios fala sobre o dia mau, nós estarmos cheios, fortalecidos no Senhor. Quantos estão entendendo isso? Versículo 8, ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bandido, esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Deus, se eu for, não vou perder meu tempo, não. Irei alcançá-los. Primeiro, a permissão tua, Deus. Segundo, se eu for, Deus, vai surtir frutos. Amém? Porque para Davi não interessaria ir e não surtir fruto. Para Davi não interessaria ele cumprir um ritual. Não interessaria ele ir e não completar a missão. Então ele pergunta, Deus, vou ou não vou?
Senhor, eu vou alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Que palavra é essa? É a palavra que antes de acontecer já arranca do coração de Davi aquela pressão muito grande. É como se tivesse levantado o pino da panela de pressão e grande parte daquela pressão já saiu, porque Deus falou. Ainda há pressão? Com certeza. Quando que a pressão vai acabar? Só quando esvaziar tudo e se abrir a tampa. Quando que a pressão vai acabar? Quando eu estiver com as minhas esposas, meus filhos, quando os homens estiverem já, né? Mas só em ouvir a voz de Deus, para quem conhece Deus, já é um levantar do pino e dizer: Deus, obrigado, porque eu sei que tu estás comigo, porque eu sei que essa peleja não vai chegar ao fim com arraso, com derrota, com desgraça. Deus, obrigado, como nós falamos no domingo e na quarta-feira passada, porque a minha família é minha, o Senhor me deu. Obrigado, porque vale a pena dobrarmos o joelho, orarmos e clamarmos a Ele. Obrigado, porque mesmo nesse histórico complicado da vida de Davi, nesse período agora, em todo momento, ele não perdeu a referência de Deus na sua vida. Ele não fez justiça com as próprias mãos. Ele não fez justiça com as próprias mãos com Saul quando teve 2 oportunidades. E não estava fazendo justiça com as próprias mãos agora. Ele estava dizendo: Deus, o que eu faço? Qual que é a resposta para a nossa vida, irmão? Clamar a Deus em oração, dizer: Deus, me dá a tua direção, me orienta, me mostra para que caminho andar. Porque muitas vezes a gente pode falar: já cansei. Amém? Versículo 17, para fecharmos. Diz assim: Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo. Tudo. Não é fantástico ver que Davi recuperou tudo? Mas quando eu estava lendo esse texto, o que me chamou a atenção foi o versículo 17. O que diz no versículo 17? Davi os atacou no dia seguinte. Agora essa parte aí. Desde o amanhecer. O que significa isso? Que a luta não foi fácil. Isso aí. Que a luta não foi fácil. Não foi uma guerrinha. Ela durou, exigiu. Eu fico vendo esses filmes épicos, já viu os filmes épicos que às vezes, né, com lanças, com não sei o que, e que no final da batalha o cara tá cheio de sangue, todo, né? Eu fico imaginando isso. Porque era dessa forma aqui nesse tempo, né? Fico imaginando os seus corpos exaustos. Fico imaginando as marcas, as feridas, as roupas sujas. Mas no final de tudo ele poder dizer: está de volta. Deus nos deu. Irmãos, há vitórias que vêm fácil, mais rápido, com menos batalha, com menos guerra. Mas há vitórias que vai exigir de você disposição. E não é disposição de bater boca, não é disposição de ter razão, é disposição de, ao contrário, abrir mão da razão e lutar com a forma certa. Abrir mão do bate-boca e começar a colocar o joelho no chão. Abrir mão de discutir e começar a falar com a boca no chão.
Abrir mão daquilo que é razão para o homem e começar agora a olhar para aquilo que é espiritual. A igreja, ela enxerga o lado espiritual. A igreja tem um Deus que é espírito. O que importa é que seus adoradores o adorem em espírito e que seja em verdade. Então não importa o tempo de crise que chegue. O que importa é como nós estamos preparados para o tempo de crise. Não importa o que você esteja vivendo hoje dentro do teu lar, o que importa é como você está preparado para viver isso. Porque se eu não estou preparado em Deus para viver o que estou vivendo, não é a condição que vai acabar com o meu casamento, é quem eu sou. Não é a condição que vai acabar com a minha família, é como eu estou. Ou seja, se você é um homem ou uma mulher de oração, você já está acabando com o seu casamento. Se nós não somos pessoas espirituais, nós já estamos investindo pesado para que amalequitas, está dando para entender os amalequitas? Para que os amalequitas, ou seja, para que o nosso adversário adentre em nossa vida sem nós nem percebermos. As coisas estão acontecendo e a gente está olhando o pássaro na árvore cantando. Nós estamos dizendo que lindo, que maravilhoso. Entendeu? O que acaba com a igreja não é o diabo, o que acaba com a igreja é a igreja. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno jamais poderiam o quê? Não é isso, Cláudio? Jamais podem prevalecer sobre a igreja. Porque a igreja é a igreja? Não, porque a igreja tem um Deus. Então o que acaba com a igreja não é o diabo, o que acaba com o casamento não pode ser o diabo. Ele investe, quem que acaba então? É a falta de Deus na vida do homem. É a falta de compromisso, de responsabilidade, de envolvimento, de entrega, de saber que essa luta, ela foi da manhã até a tarde, mas ele não saiu dali enquanto a vitória não veio. Ele não abriu mão enquanto a vitória não veio. E eu fico imaginando por que demorou tanto. Porque eram 600. Não era o exército inteiro. Eram 600 homens. 600 homens que olharam para aquele povão dos amalequitas e partiram para dentro. Dizendo assim, Deus já falou, está falado, vou em frente. Então não importa o tamanho não importa o tamanho do teu desafio, não importa o que já falaram, não importa dizendo, acabou o casamento, acabou os filhos, acabou o trabalho, acabou isso, acabou aquilo outro. Levanta! Levante-se como homem espiritual, levante-se como mulher espiritual. Levante-se em oração. Se não consegue orar de dia, ore de madrugada. Se você não tem tempo de dia, se tua cabeça está cheia de dia, então levante aí de madrugada. Levante 1, 2, 3, ou então levante antes de você sair do trabalho, 5, 4 da manhã. Faça algo. Faça algo em prol dessa vida espiritual que vai equilibrar a sua vida. Irmão, preste atenção, desliga essa meleca dessa televisão. Desliga esse vício desgraçado que tem de roubar o homem e a mulher da presença de Deus. O homem e a mulher que não consegue mais equilibrar. O controle controla ele não tem poder para controlar o controle. Há pessoas que chegam em casa do trabalho e já ligam a televisão e vai tomar um banho para ouvir o barulhinho da televisão. Que está fazendo comida no momento que pode ser seu e do seu Deus. Sabe, de estar lá, você tem que fazer a comida, e seu Deus falar, de conversar com ele, você ligou naquela porcaria desgraçada daquela novela. Quantos cristãos estão vendo aquela meleca? Quantos cristãos estão vendo aquilo que arrebenta contigo? E nós estamos querendo guerrear espiritualmente quando o adultério está entrando na tua casa, quando a malícia está entrando na tua casa, quando um montão de coisa está entrando na tua casa, um montão de investida de Satanás que entra na tua casa. Fora os cristãos que essa semana agora vão ver os desfiles de carnaval. E nós vamos querer ser espirituais. E nós queremos família restaurada. Nós queremos maridos, sabe, embaladinhos, bonitinhos, com fitinha e laço, tudo assim perfeito. Nós queremos esposas que sejam top de linha.
Nós queremos filhos que estejam cheios da presença do Espírito Santo, mas não temos pais que tenham capacidade de entender e estudar a Bíblia para ensinar o seu filho. Amém, irmãos? Irmão, olha para mim, a vitória é sua, mas a vitória não é de graça. Viu, Fabi? A vitória é nossa, mas ela não é de graça. Né, Adriano? Ela não é de graça. Nestosão, essa vitória é nossa, mas Deus mostra para mim e para você, Martinha, que é da manhã até a tarde. Ela vem, mas vai exigir da gente suor, abnegação, força de vontade, perseverança. Vai exigir da gente. Se no meio da batalha tu fala assim, não quero mais não, tô cansado. Então, meu irmão, quantos podem dizer amém? Graças a Deus. Queria convidar a Fernandinha aqui para orar. Fernando, você abriu uma boca e depois falou amém. Não tinha jeito, né? Separe o seu dízimo, a sua oferta. Nós hoje vamos ser abençoados também pela Fernandinha. Amém. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Nós precisamos tanto ser fortes na Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. O Senhor conhece cada coração aqui que está angustiado, que está, Senhor amado, cansado de chorar, cansado de reclamar, cansado das mesmas coisas. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha fortalecer o Teu povo para enxergar as coisas de forma diferente, de forma espiritual, para que o Teu povo venha enxergar que Tu és maior do que todas essas coisas, que o diabo já está derrotado em nome de Jesus, que o maior é o Senhor que está conosco. Ó Deus, nós precisamos ter essa convicção em nosso coração, de que Tu és conosco e que o diabo verdadeiramente ele já está derrotado, mas nós não podemos dar nenhuma abertura de dúvida em nosso coração. Nós temos que ter convicção completa em nosso coração de que verdadeiramente o Senhor está conosco e que o Senhor vai adestrar as nossas mãos para essa guerra. É o que diz a Tua palavra. Tu és o nosso Deus e o Senhor adestra as nossas mãos para a guerra. Ó Pai, em nome de Jesus, adestra o Teu povo, Pai, para guerrear, Senhor, de forma espiritual, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Ó Deus, em nome de Jesus, dá as armas espirituais para o Teu povo. Meu Deus, acorda o Teu povo na madrugada, se for assim a Tua vontade. Desperta o Teu povo a orar, a se ligar contigo, a ter vontade, a ter desejo de lutar pela sua casa, pela sua família, pelos seus objetivos. Ó Deus, joga por terra esse marasmo espiritual. Joga por terra, Senhor, essa conformidade. Ó Deus, que esse conformismo no coração de que não adianta mais orar, de que não adianta mais, que já está tudo acabado. Não, Senhor, a vitória é nossa, sim. O Senhor nos diz que nós somos mais do que vencedores e a Tua palavra ela é fiel, ela é verdadeira. Eu creio na Tua palavra e o Teu povo tem que crer também. Se a Tua palavra me diz que eu sou mais do que vencedor, a Tua palavra é fiel, ela não é mentirosa. O diabo quer que nós venhamos acreditar que nós somos os derrotados, mas nós não somos derrotados. Oh Deus, foi para isso que o Senhor levou o Senhor Jesus para morrer ali naquela cruz do Calvário, para nos dar a vitória. Porque Ele venceu ali naquela cruz e nós também venceremos. Oh Deus, em nome de Jesus, levanta a cabeça do Teu povo. Levanta a cabeça do Teu povo para que ele possa entender, para que nós possamos entender que o diabo verdadeiramente, ele já está derrotado e maior é aquele que está conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você é mais do que vencedor, amados. Em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Senhor, a sua oferta, o seu dízimo em suas mãos. Nós agradecemos a Ti pelo Teu cuidado e favor. Nós agradecemos a Ti por aquilo que chega às nossas mãos como provisão Tua, Deus. E devolvemos a Ti num ato de fidelidade,
devolvemos a Ti, Senhor, pois somos fiéis também, Senhor, ao que Tu falas, ao que Tu nos apresenta. Então, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de cada um. Eu abençoo a vida de cada um em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém? Você pode